Finalmente, o quarto príncipe entendeu como sua habilidade funciona e ele pretende utilizá-la para vencer a disputa de sucessão. Porém, parece que existe um segredo por trás do seu grande talento e mais uma vez, Beyond Netero pode estar envolvido. Diante disso, uma coisa é certa: se Tseredenish vencer, muitos irão sofrer. O capítulo começa com Tseredenish relembrando as regras da própria habilidade, e vale entender isso antes de qualquer outra coisa, porque o resto do capítulo é ele testando os limites exatos dessas regras. Entrar em Zetsu com os olhos fechados ou fechar os olhos já em Zetsu ativa o futuro paralelo, uma visão de até 10 segundos daquilo que está prestes a acontecer. Se ele abrir os olhos logo depois de ver essa visão, os 10 segundos que ele viu passam a se desenrolar de verdade no mundo real. E tem duas regras que ele já confirmou por teste próprio. Ele não consegue alterar a ação de ninguém além dele mesmo durante a visão, porque todos se movem feito boneco de cera, roupas e cabelos inclusos, sem nem dar para plantar um objeto no bolso de ninguém. Mas ele consegue mexer na posição de objetos que ninguém está segurando, contanto que não use esses mesmos objetos para ferir ou atrapalhar alguém. E se uma pessoa está prestes a pegar algo, ele pode pegar primeiro, fazendo com que ela continue agindo como se tivesse pegado, mesmo sem ter nada na mão. E é exatamente essa segunda regra que ele testa na sequência, pedindo para Salkov buscar água na geladeira. Nesse momento, Tseredenish fecha seus olhos, vê os 10 segundos em que Salkov entrega a garrafa, abre os olhos e nesse instante ele próprio vai até a geladeira e pega a garrafa, deixando o próprio Salkov andando por aí, ainda dentro da visão, convencido de que entregou a água com as próprias mãos. Só que esse teste também revela o teto atual da sua habilidade. Por mais que ele tente, de propósito, plantar a ordem vá buscar água dentro da visão, antes mesmo de fechar os olhos, isso nunca funciona. Ele só consegue ver o resultado de algo que já fez de verdade, nunca uma intenção nova que ainda não colocou em prática. Ele mesmo resume isso chamando a própria habilidade de nível 1 e apostando que ela vai ficando mais forte ao passar do tempo. E assim, sinceramente, eu não duvido, porque tem apenas 2 semanas que ele aprendeu a utilizar o Nen e ele já tem um nível de domínio que nem mesmo o Gon e o Killua tiveram nessa fase de aprendizado. E vale reparar que ele testa isso como se um cientista estivesse testando uma hipótese, catalogando cada limite encontrado ao invés de simplesmente aceitar o resultado. É inclusive esse tipo de mentalidade metódica que separa alguém que apenas possui uma habilidade poderosa de alguém que realmente sabe explorá-la até o último detalhe. Só que os 10 segundos são só a ponta do problema, porque Tseredenish percebe que se ele mantiver o Zetsu ativo mesmo depois da visão terminar, todo mundo ao redor permanece vendo a continuação daquele futuro, indefinitivamente, mesmo sem ele poder mais alterar nada dali em diante, como se a realidade alternativa simplesmente seguisse rodando sozinha, sem precisar de mais nenhum comando partindo dele. Mas é óbvio que isso tem uma limitação e já já a gente discute ela, porque é aqui que o capítulo conecta com algo que já tínhamos visto anteriormente. Na última vez que ele tentou fazer isso contra a Theta, o Zetsu dele foi quebrado pela habilidade da Hunter Melody, o que impediu ele de observar o que aconteceria depois de Theta acreditar que tinha matado ele. Nesse instante, ele mesmo se pergunta, sem resposta, o que a Theta teria feito se aquele Zetsu não tivesse sido quebrado. Uma pergunta que fica no ar, mas que já mostra o tamanho da vantagem de informação que ele perdeu naquele dia. Bom, vamos seguir, porque enquanto mantém a sua habilidade ativa, Tseredenish também percebe outro detalhe crucial sobre a própria besta de Nen, que faz parte do seu Hatsu. Ela permanece exatamente no ponto onde ele ativou a habilidade, e ele suspeita que ela funciona como uma antena, espalhando a influência da ilusão num raio a partir dali, e que o zumbido incômodo que ele sente na orelha quanto mais se afasta do ponto de ativação é exatamente o sinal de que está saindo desse alcance. Diante disso, a hipótese dele é direta. Se ele se afastar demais da própria besta, a habilidade para de funcionar e todo mundo volta a enxergar a realidade. Além disso, o quarto príncipe chega à conclusão que alguém observando de fora desse raio não é afetado pela ilusão desde o início. É uma limitação enorme para uma habilidade que parecia onipotente à primeira vista. Afinal, um único atirador posicionado longe o bastante, fora desse raio de influência, enxergaria a realidade externa como ela é e poderia acabar com tudo com um único disparo, sem que a ilusão tivesse qualquer efeito sobre essa pessoa. É, inclusive, exatamente esse tipo de brecha que vai fazer com que o príncipe pense em várias possibilidades
durante a segunda metade do capítulo. Com isso, a gente segue para o momento em que a lei marcial especial é decretada. As sirenes disparam com um volume que já quebrou a concentração de várias outras pessoas, e mesmo assim, o Zetsu de Tseredenishi não vacila nem por um instante. Ele mesmo comemora, quase se agradecendo por existir, dizendo que aperfeiçoou a estabilidade do próprio Zetsu e que só falta trabalhar a velocidade. Segundo ele, nas condições atuais, ele conseguiria resistir a qualquer estímulo externo repentino, exceto a dor. Ele pensa que se alguma parte do corpo dele bater em algo, o Zetsu se quebraria na hora, porque tentar anestesiar a dor por dissociação é incompatível com o estado de Zetsu. Em outras palavras, Zetsu não é só apagar a própria presença, é também aguçar os sentidos do corpo inteiro, o que muda a leitura que a gente tinha desse recurso desde o início da obra. Inclusive, é com toda essa teoria testada que Tseredenishi manda seus soldados se renderem sem resistir assim que os homens do primeiro príncipe arrombarem a porta, depois pede a arma de Salkov e avisa que vai morrer ali, mas que Salkov precisa contar aos outros exatamente o que vai testemunhar. Com isso, como sabemos, Benjamin entra e atira sem hesitar, sem nem cogitar torturá-lo antes de matá-lo, e isso pega o Tseredenishi de surpresa. Na verdade, ele ficou meio ofendido por não ter recebido nem um pingo de crueldade extra, e conclui sem grande drama que realmente é bastante odiado. E o detalhe que importa mais do que a execução em si é o motivo da pressa do Benjamin. Como sabemos, ele está correndo contra o próprio relógio. Ele está infectado pelo vírus TSK-17 e é por isso que ele decretou lei marcial como cartada final. Seu objetivo é eliminar os príncipes restantes de uma vez por todas, e é justamente essa pressa que fez ele nem cogitar que o Zetsu de Tseredenishi pudesse estar escondendo algo muito mais complexo do que uma simples falha. Isso por si só já bate direto com o padrão que já vinha sendo apontado sobre os guardas-costas do Benjamin. A diferença entre eles e alguém como Kurapika, por exemplo, é que o Kurapika nunca trata a primeira leitura de uma situação como definitiva. Ele sempre considera a possibilidade de estar errado e revisa o próprio raciocínio, enquanto os homens do Benjamin e o próprio Benjamin tendem a chegar a uma conclusão assim que ela parece óbvia. É esse mesmo hábito que já custou caro para o lado deles antes, e aqui ele repete o mesmo erro sem nem mesmo perceber. Dito isso, nós voltamos para as análises do quarto príncipe. Com o corpo morto dele no chão e os guardas recolhendo as armas confiscadas em um único lugar, Tseredenishi vê a brecha perfeita. Ele pega parte dessas armas para encher o caixão com peso, garantindo que ninguém desconfie de um caixão vazio. Depois disso, Salkov então lê o testamento que o príncipe tinha acabado de escrever em voz alta para todos ali presentes. Nada de funeral, nenhuma despedida e nenhum velório com o rosto exposto. Um pedido justificado pelo fato de que, tendo sido morto pelo primeiro príncipe, o corpo dele certamente não teria ficado em condições reconhecíveis, e ele preferia manter a própria dignidade de falecido intacta. É um testemunho escrito com base em algo que ele já tinha visto acontecer graças à própria habilidade, transformando um detalhe grotesco em desculpa perfeita para ninguém questionar o porquê do caixão precisar ficar fechado. E tem uma camada extra de planejamento aqui que só aparece depois. Aquelas mesmas armas confiscadas que servem de peso morto no caixão também vão parar direto na mochila dele mais tarde, já que nenhuma delas pertence a ninguém específico no momento em que ele as pega. Ou seja, a mesma estratégia resolve dois problemas completamente diferentes ao mesmo tempo. Diante disso, é nesse momento de luto que o Capitão Van Tine se volta contra Salkov, perguntando se ele não poderia ter salvado o príncipe se tivesse utilizado o próprio corpo como escudo, uma acusação que ignora completamente que isso só resultaria em uma bala a menos na arma do Benjamin e um corpo a mais para poder enterrar. Mesmo sendo uma pergunta idiota, Salkov rebate com calma, dizendo que qualquer movimento brusco durante a lei marcial colocaria em risco quem estava sendo protegido e que o Benjamin atirou assim que entrou, sem deixar margem de reação. Tseredenishi, vendo tudo dentro da própria ilusão, esvazia o pente da sua arma contra Van Tine sem causar nenhum dano, só por puro desabafo, e ameaça com desdém trocar o capitão de posto pelo Salkov. Pessoal, esse foi um momento pequeno, mas que deixa claro o quanto que a lealdade silenciosa de Salkov já está rendendo mais resultado real do que qualquer discurso de responsabilidade do próprio capitão. E o mais impressionante é que Salkov faz tudo isso sem nem saber como a habilidade do príncipe realmente funciona por dentro. Ele conhece só o resultado esperado, não o mecanismo, e ainda assim segue cada instrução ao pé da letra, sem vazar uma palavra sequer para os próprios soldados sob o seu comando. Isso é o que eu chamo de foco, porque Salkov prometeu que iria descobrir a habilidade do quarto príncipe pelo bem de Theta, e se manter no personagem sem nem saber o que está acontecendo é algo que requer muita força de vontade e resiliência. De qualquer forma, vamos seguir, porque com o corpo, com o testamento e o caixão resolvidos, Tseredenishi passa a calcular a única coisa que ainda pode dar errado: como sair da própria cova sem ser reconhecido. Nesse momento, ele mapeia com cuidado as 3 rotas que normalmente levariam aos andares inferiores da estrutura. A rota A, reservada à realeza e aos VIPs, a mais curta
curta de todas. A B, utilizada por soldados executivos da máfia, e a C, o acesso central utilizada por passageiros comuns. Ao observar isso, a lógica dele é direta. Mesmo sendo a mais rápida, a rota A não comportaria o exército inteiro de Benjamin marchando em peso, então ele deduz que o primeiro príncipe vai preferir utilizar a rota C. Depois, ele pensa que a rota B já deve estar sendo esmagada por outro flanco do próprio exército do primeiro príncipe, encurralando as duas máfias. Sobra, então, exatamente a rota que ninguém mais vai usar àquela hora. A rota A, que se torna o único caminho livre para ele fugir. Só que fugir disfarçado tem uma complicação que a própria habilidade impõe. Ele não consegue simplesmente roubar o uniforme de um soldado, porque a regra que o impede de tirar objetos das mãos de outras pessoas também vale para a roupa do corpo. Diante disso, a solução é se disfarçar com roupas largas, óculos e máscaras, escondendo qualquer traço que alguém pudesse reconhecer, porque o plano inteiro depende de ninguém suspeitar que aquele intruso desconhecido é na verdade o quarto príncipe supostamente morto. E é bem quando esse plano parecia que ia dar certo que a situação quase desmorona. Teta se aproxima do caixão, prestes a abri-lo, mas Salkov a impede, avisando que se ela fizesse isso, ela iria contra a vontade do príncipe, e isso contaria como a segunda vez. Uma referência direta à besta guardiã de Tseredenish, que marca e eventualmente pune quem mente ou desobedece a uma ordem dele. Porém, existe uma ironia adicional aqui que nem Salkov nem Teta perceberam. Como Tseredenish está em Zetsu, a sua besta guardiã não está manifestada nesse momento. Ou seja, isso significa que ela é literalmente incapaz de punir quem quer que fosse por mentir ou desobedecer. Dito isso, Tseredenish observa tudo em silêncio, brincando consigo mesmo que, se ela abrisse o caixão agora, tudo que ela veria seriam as próprias entranhas expostas da sua ilusão. Depois de se divertir com essa cena, o quarto príncipe estava prestes a sair, quando de repente, Teta vira o rosto na direção exata de onde ele está escondido e encara aquele ponto vazio por um instante. O suficiente para o próprio príncipe se perguntar, com um misto de choque e prazer, se ela realmente consegue vê-lo. Porém, depois de pensar um pouco, ele conclui que não, que foi só coincidência. E então ele segue seu caminho disfarçado como um fugitivo não identificado. Bom pessoal, vamos dar uma pausa aqui porque vale a pena a gente abrir espaço para uma discussão que a comunidade já vinha tendo antes desse capítulo e que volta com força agora, que é o quanto que Tseredenish fisicamente se parece com Netero, o que faria sentido se Netero fosse o avô dele e Beyond, o pai. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso seria um dos maiores plot twists de toda a obra. Embora eu ache que sinceramente não vai acontecer, porque toda a evidência que nós temos, pelo menos até agora, aponta que o único filho da família real do Beyond é o Hawkenberg. Dito isso, a pergunta que fica é se existe margem para o Beyond ter tido um segundo filho secreto com a rainha Uma. Não existe confirmação de nenhum lado e o próprio capítulo não resolve isso, só reforça visualmente a semelhança o suficiente para reacender a dúvida entre quem acompanha de perto. E eu preciso ser sincero com vocês, porque o raciocínio por trás dessa suspeita não é aleatório. Se a rainha Uma conseguiu esconder o filho de Beyond Netero uma vez sem que ninguém do palácio descobrisse a tempo de impedir, não existe motivo óbvio para ela não ter repetido a jogada, fazendo com que as chances de sucesso do plano do Beyond aumentassem. Enfim, vamos continuar, porque agora com Tseredenish se escondendo disfarçado dentro do navio, o tempo começa a fluir. A besta de Nen que ele invoca quando utiliza Parallel Future utiliza a aura dele como bateria para poder manter a ilusão ativada. Porém, essa besta só se alimenta da aura dele quando ele não está em Zetsu. Dito isso, pelos cálculos do próprio príncipe, a ilusão vai ficar ativa por cerca de 3 horas e 48 minutos a partir da ativação, e ele só pode se revelar depois que o Benjamin cair, o que, considerando a maldição dos Have-Not que já corre pelo próprio corpo do primeiro príncipe, pode não estar tão distante quanto parece. Com isso, ficam duas dúvidas para o próximo capítulo. Até onde vai essa aventura disfarçada do quarto príncipe antes de alguém descobrir a verdade? E o que vai acontecer com Vantine e os outros soldados quando a ilusão finalmente cair e a morte de Tseredenish deixar de fazer sentido para quem ficou para trás guardando um caixão vazio? Seja qual for a resposta, precisamos esperar. Vale lembrar também que, no pior cenário calculado pelo próprio Tseredenish, a mentira só se sustenta por apenas 1 hora depois que a habilidade se desfizer, já que o rei nunca mentiria diretamente para um outro príncipe que perguntasse sobre o assunto, o que significa que essa fuga disfarçada não tem margem nenhuma para imprevistos, e qualquer atraso na queda do Benjamin pode expor tudo antes da hora. E pessoal, é nessa cena, com a Teta ainda se afastando sem saber o quão perto chegou de estragar tudo, e Tseredenish escondido dentro da própria mentira caminhando rumo à sua próxima aventura, que o capítulo 418 se fecha. Agora, só resta pensar nas variáveis que estão envolvidas, mas, sinceramente,
Como eu falei no meu último vídeo de Hunter x Hunter, eu não vejo como Benjamin pode vencer. Pra falar a verdade, eu acho que ele já fracassou. Ele não tem mais tempo suficiente para garantir que todos os príncipes sejam mortos. Afinal, Tubeipa pode criar uma cura pro TSK-17 a qualquer momento e Tseredenishi vai ficar escondido até o último segundo. Com isso, ele não vai conseguir usar a lei de emergência para fazer com que seu próprio filho se torne o herdeiro do trono e quando ele morrer, ele vai precisar possuir alguém que ele não quer. Na pior das hipóteses, Tseredenishi vai vencer a guerra e vai acabar sendo filho de Beyond. Se isso realmente acontecer, existe a chance dos outros filhos do Beyond serem mortos para fazer com que a maldição seja ativada e as habilidades das bestas guardiãs dos príncipes sejam desativadas. Com isso, a prosperidade e os recursos de Kakin passarão todos para Beyond e uma nova era irá se iniciar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, na minha opinião, conhecendo o Togashi, eu acho que ele teria coragem de fazer isso. Mas, enfim. Agora é com vocês. Vocês acham que a Teta realmente não desconfiou de absolutamente nada? Ou será que aquele olhar tinha bem mais intenção do que o próprio Tseredenishi quer admitir? E também, até onde você acha que a habilidade dele realmente consegue evoluir? Deixa aí nos comentários porque eu quero ver a opinião de todo mundo que é fã dessa obra. No fim, se você chegou até aqui, eu só te peço duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E caso você queira entender o porquê que eu acho que o Benjamin não vai conseguir fazer nada e porquê que ele já falhou, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.